Muito bem, muito bem. Muita paz, muita luz. Deus lhes abençoe hoje e sempre. Vamos falar aqui sobre Templo, Centro, Tenda ou Terreiro, capítulo 19 do livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, editora Madras, do mestre Rubens Saraceni, no qual não estou ganhando um centavo para fazer propaganda, mas considero um excelente livro e você estará aproveitando cada centavo empregado neste investimento. Então adquira o seu assim que puder e mergulhe nos estudos. Mas para falar de templo, centro, tenda, terreiro, é muito importante a gente fazer um estudo, se é que podemos chamar de religião comparada ou crenças comparadas. Algumas pessoas falam assim, Hernani, eu tenho dificuldade para aceitar que o Deus do Velho Testamento seja o mesmo do Novo Testamento. Será que Jesus, no Novo Testamento, veio falar sobre o mesmo Deus do Velho Testamento? Então, em termos práticos, não. Embora ele pegou carona no bonde que estava já andando, porque era melhor você pegar uma ideia já estava em movimento do que inserir uma ideia totalmente do zero e tentar falar de uma divindade na qual as pessoas não estavam acostumadas a escutar falar. Ah, mas Jesus falava de amor, também tinha os deuses do amor. Uma deusa Será, por exemplo, quem estudar um pouco de história antiga vai entender que naquela região ali do Líbano, Israel, Jordânia ali, viviam os cananeus há mais ou menos uns 3.000 anos atrás, há mais ou menos uns 3.000 anos antes de Cristo, no tempo da chamada Idade do Bronze. E aí o que acontece? Dos cananeus vêm os hebreus, de onde surgem os judeus. Então os hebreus, consequentemente vamos chamar os judeus, que nós da Umbanda temos um respeito muito grande por todos os povos, tá? Então não levem a mal qualquer comentário que a gente faça aqui, que não tem nada a ver com a acepção de pessoas, pelo amor de Deus. Os judeus são provenientes dos cananeus, embora alguns neguem. Durante muito tempo, embora politicamente eles não se entendessem, teologicamente não se entendessem, culturalmente começaram os hebreus e os abraamistas, digamos assim, os judeus que seguiram a outra vertente dentro do próprio hebraísmo, eles se diferenciaram muito dos cananeus. Por outro lado, não desprezaram algumas bases espirituais. Por exemplo, você pega lá, os cananeus adoravam muitos deuses, eram politeístas. E como principais deuses tinham lá, por exemplo, El e Aserá. El era o deus de todo o universo, criador de toda a humanidade. E Aserá, a deusa da fertilidade, do amor, que cuidava da manutenção da vida. Que isso ia desde de fertilidade a colheitas e plantios e fertilidade do solo e etc. Claro, outros deuses abaixo desses os assessoravam nisso. E se você reparar, até hoje existem muitas pessoas de diversas orientações religiosas que ainda se referem a Deus como El Shaddai. E não sabem que ao falar El Shaddai está invocando um deus cananeu chamado El.
Então, é muito difícil alguém de qualquer crença bater no peito e dizer a minha crença ela é única, original, ela vem de si própria e não tem mescla com nenhuma outra orientação religiosa, porque toda e qualquer expressão e orientação religiosa atual vai ter um lastro com alguma crença, ainda que extinguida. Lembra que falei no outro vídeo que existe uma série de religiões que não existem mais neste plano, porém elas foram recolhidas por forças espirituais e levadas para dimensões paralelas, onde as entidades que trabalham, inclusive na Umbanda, têm acesso a essas religiosidades e muitas vezes as praticam lá onde elas vivem, e quando elas vêm em terra, através dos médios, atender os seus consulentes, elas deixaram seus portais abertos de lá de onde elas vieram para poder dar um bom atendimento aqui. Eu citei até o caso do baiano da benzedeira Dona Ana, mãe do Vanésio, Deus os tenha todos num bom lugar. E que eu fui passar com o baiano dela e ele falou, eu falei, olha, Dona Ana, eu não trouxe a arruda. Ele corrigiu, falou, não, eu não sou Dona Ana, eu sou baiano e não precisa da arruda. Porque ele já estava com os portais abertos de onde ele veio. De religiões que ele teve, de diversas experiências encarnatórias e que foram recolhidas pelo plano espiritual, mas estavam ativadas em algum lugar. E ele, como um espírito de muita luz, aquele baiano, naquela roupagem fluídica de um baiano, com toda a humildade de um baiano, mas era um grande sacerdote, que eu sei, hoje em dia eu sei, ali estava ele naquela simplicidade, fazendo todo um trabalho que dispensava naquele momento o galinho de arruda, que a benzedeira pediu para levar quando estava consciente. Ali naquele momento ela não estava mais em si. Era uma outra força que animava aquele corpo. Então ele não desprezou o galinho de arruda por considerar que a arruda era inútil, ou que não tinha força, ou que era pura superstição. Não era pura superstição. Ele dispensou a arruda naquele momento porque ele já tinha à sua disposição forças espirituais misteriosas, além da nossa compreensão, ativadas numa dimensão paralela de onde ele acessava e de onde vinha a sua fonte de força e energia. Então nós temos uma gama de portais ativados em diversos quadrantes do universo, e toda religião que hoje existe aqui na Terra, nessa terceira dimensão, aqui, agora, nesse momento, no ano 2025, toda religião que você conhece e todas as que ainda surgirão, que vão surgir outras tantas, todas têm lastro com religiões ou formas de cultos do passado. Não tem nenhuma genuína, puríssima, que vem de si mesma. Para existir nesse plano, toda religiosidade tem um lastro com alguma que já existiu, que já passou por este plano. Os primeiros povos vieram aqui assentar as bases. É como você construir um andar sobre outro andar, um andar sobre outro andar, mais outro andar em cima daquele andar, e um dia alguém falar, nossa, esse prédio não cai. Não, porque alguém fez os baldrames lá, a estrutura para possibilidades infinitas de pisos um sobre o outro. E lajes e pisos, e lajes e pisos. Os povos que passaram por a terra inseriram esses baldrames, essas sapatas. Ah, mas eram religiões que algumas sacrificavam isso e aquilo outro. Sim, dentro do nível de entendimento deles, eles precisavam fazer aquilo. Mas isso não quer dizer que o trabalho deles seja menos importante que o trabalho que você realiza hoje em dia. E não adianta bater no peitinho, e querer ser, sabe, passar a ideia de que a sua religião, ou seja lá o que for que você acredita, não é religião, chama de doutrina, ou sei lá o que, está acima das outras em nível de entendimento, e chegar na que você está é o top do topzaço, do hiper top, mega top da carambice, do escambauzice, da evolução, que não é. Acima da sua, que você acha que está acima das outras, mas está mais abaixo, porque sempre que você achar que está acima de todo mundo, mais abaixo você está. Acima da sua
tem várias que você não enxerga e que virão. E que já vieram. E que deixaram bases. E bem ou mal, dentro de uma ordenação divina e do que Deus permitiu, atuaram. Então, vamos parar de sair por aí fazendo acepção de pessoas e discriminando as religiões e as crendices dos outros, porque a sua não é melhor do que a religião de ninguém. A sua, isso, de você que está assistindo, a sua. A do teu pai, a da tua mãe, a do teu chefe, a do teu vizinho, a da tua sogra, a do raio que o parta, que Deus o abençoe, não é melhor que a religião de ninguém. Ah, não vou mais ver seus vídeos porque você fala coisas que eu não sei não. Que Deus abençoe na sua caminhada. Mas tenha a certeza de que esteja você numa religião politeísta, ou monoteísta, ou panteísta, ou pluriteísta, como no caso da Umbanda, pluriteísta, você não é, nunca foi, nem será melhor do que ninguém. E nem pior, a não ser que você se ponha na condição de pior. Como você pode se colocar na condição de pior? Discriminando os outros, achando que a verdade só está na sua religião, só você traz Jesus no bolso, que a verdade só está na religião que você frequenta. Entendeu? Que só o suor do seu sacerdote não cura as pessoas. Porque tem muita gente que acha, né, que o que verte do corpo de um pregador tem poderes curativos. E isso é uma espécie de fetiche psicoespiritual. É feio isso. Reduzir a sua espiritualidade à crença de que a raspa da unha do seu pregador, o suor daquele outro pregador, os gases intestinais de metano do outro pregador, o absorvente, talvez, da outra pregadora ali, tenha propriedades mágicas. E tem gente que só falta vender a casa, o carro e o apartamento para obter um mísero objeto lambuzado, nojento, de alguém que é um comedor de feijão igual todo mundo. O que falta, na maioria das pessoas religiosas, é compreensão, é discernimento, é sabedoria, é empatia, é fraternidade. Na medida que você vê o outro como diferente de você, porque tem uma religião diferente, e essa diferença faz na sua cabeça desse outro inferior, o inferior é você. O inferior é você. E digo aqui, não aceite, tá? Você que tem sua religião, não aceite ninguém desfazer da sua. Ponha cada um no seu devido lugar. Simplesmente vire para a pessoa quando alguém estiver criticando a sua religião, as suas crenças, e diz: você não tem base, nem conhecimento da trajetória que o meu espírito fez para chegar onde chegou. Então respeite a minha história. Ah, mas aí vem com a Bíblia, né? Tira a Bíblia debaixo do braço, né? Saca ela lá. Saca do sovaco. Saca do sovaco. Aí, e vem abrir lá. Decorou, né? Querendo ser dono ou dona da verdade. Não passa de um babaca quem faz uma coisa dessa.
A Bíblia é um livro fantástico. Se souber compreender, se você quiser realmente entender o que tem na Bíblia, independente de estudar teologia, teosofia, filosofia, o que quer que seja, eu já estudei tudo isso. Você só vai mesmo entender o verdadeiro sentido dos textos bíblicos, seja na língua que ela estiver escrita, se você pedir acesso ao Espírito Santo de Deus. Sem a intercessão e a participação do Espírito Santo nos seus estudos, você não vai compreender os textos sagrados. De religião nenhuma. Ah, mas na religião que eu estou não fala de Espírito Santo. Fala de alguma coisa semelhante, se não com esse nome. Se você não pedir a participação do Espírito Santo nos seus estudos, você não decifra os textos bíblicos. Porque eles são como se fosse um palimpsesto. Se você lê ele hoje, com o olhar você entende uma coisa. Se daqui 3 meses, 1 ano, 10 anos, você lê de novo aquele mesmo texto, você vai entender outra. Porque você já está com um outro nível de compreensão. E algumas palavras bíblicas também são polissêmicas. Elas podem ter um sentido para você e numa outra cultura pode ter outro sentido e uma mesma palavra pode ter 50 significados diferentes. Você tem que entender direitinho o contexto espiritual, filosófico, quântico, cultural, sociológico, épico que aquela palavra foi usada. Porque senão você não vai entender bulufas. E não adianta fazer caras e bocas e pose de quem entendeu e falar bonito, cachear a boquinha na hora que está falando, que você só vai convencer pessoas boçais e limítrofes, espiritualmente falando. Pessoa que tiver um mínimo de entendimento assim das coisas, não vai dar aso à sua falação sem sentido. Aqui no capítulo 19, logo no começo, fala sobre espaços religiosos. Todo templo, segundo parágrafo da página 220, todo templo tem seu espaço físico dentro do qual se acomodam as pessoas que o frequentam e as que moram e trabalham nele, mas também tem um espaço etérico ou espiritual, cuja finalidade é encapsular todos os pensamentos e todas as ações religiosas realizadas dentro do espaço físico pelos seus sacerdotes e pelos seus frequentadores. Então você entrou ali dentro de um templo, pegar aqui esse ganzá, faz conta que o ganzá é um templo. Você entrou ali dentro do templo ganzá de Deus. Vai. Ganzá da salvação. Aí você entrou ali dentro daquele templo. A espiritualidade que sustenta aquele templo tem uma série de portais ativados ali. Quando começa o ritual, desce uma energia sobre aquele templo que pega a parte da energia eletromagnética de todos vocês que estão aí dentro dele e pega essa réplica do templo e de todos que estão ali no culto naquele momento. E lá nos templos etéricos, no plano espiritual, já tem uma réplica esperando para encaixar a réplica do templo com a réplica que eles têm lá. E passa uma cópia sua lá dentro daquele templo espiritual, receber todo o atendimento que você precisa. Então, muitas vezes o templo é apertadinho, ou é grande, mas está muito cheio de gente amontoada ali, praticamente não passa nenhum mosquito entre as pessoas, de tão amontoado que está. Você acha que a espiritualidade está passando, se espremendo entre as pessoas, curando um por um? Peraí, dá licença, aí passa dançando break ali entre as pessoas, e deixa eu dar uma curadinha nisso aqui. Agora, aí passa se esgueirando ali, assim, e vai e cura o outro. Não é assim não. Você está ali dentro de um templo, por mais pequenininho que seja aquele templo, ou por mais lotado que esteja, essa energia que desce faz tipo um escaneamento de todo mundo que está ali e pega uma cópia, uma xerox energética
e leva lá para os templos espirituais. E lá aquela cópia sua tem o mesmo padrão vibratório do padrão vibratório que você carrega lá naquele exato momento que você está lá naquele templo. E lá, com bastante folga e espaço para transitarem entre você, entre o holograma que eles criaram de você, eles atuam ali no seu corpo físico, perispiritual, astral, energético, na sua mente. Eles vão atuando ali. Eles vão atuando e tratando de você, e curando seus chakras, e harmonizando você, elevando seu padrão vibratório. E aí tudo que eles fizerem lá naquela réplica sua reverbera em você, onde quer que você vá, mesmo saindo ali daquele templo. E as pessoas que você mentalizar lá, os nomes que você colocar nos livros, nas urnas, o nome que você falar ali, eles também vão localizar aquela pessoa onde quer que ela esteja, vão passar uma luz, escanear aquela pessoa, ou aquele local, aquele endereço, aquele local que você pediu intervenção também espiritual, e vão criar uma cópia e levar lá para o templo etérico, e lá vão fazer um trabalho parecido. Se for num ambiente, vão cuidar do ambiente lá. Por exemplo, você mentalizou seu local de trabalho, sua casa. Eles vão pegar aquele seu pensamento, vão criar uma réplica daquele seu pensamento sobre o local de trabalho, sobre o lugar que você pediu intervenção e etc. E lá eles vão pegar essa réplica e eles vão deixar do tamanho que eles acharem que deve deixar, e eles vão trabalhar ali dentro, e ali eles vão desmanchar as coisas negativas que são feitas, eles vão acessar portais, e vão lá naqueles portais, se forem negativos, e vão recolher aqueles seres lá onde eles estiverem, através do holograma criado sobre o endereço que você pediu ou mentalizou. Olha como é o trabalho da espiritualidade. Você não faz ideia, e talvez esteja começando a fazer agora, de como é o trabalho da espiritualidade a partir de um templo. Por isso, quando você entra dentro de um templo, seja ele pequenininho, seja um barraquinho feito de papelão, seja um templo feito de ouro, como teve gente que já chegou no Luz Divina e falou, eu achei que isso aqui fosse um templo tipo o templo de Karnak, lá no Oriente Médio, na Ásia, né? O templo de Karnak. E me decepcionei porque é de tijolo, é pequenininho. Não volto mais aqui. E essas pessoas saíram vagando sobre a terra em busca de templos revestidos de ouro para poder recebê-las. Como elas falaram, que queria tirar foto, passear dentro do templo. E a maioria dos centros de Umbanda não oferece essa modalidade de passear dentro do templo, porque são casas pequenas, para abrigar um número limitado de pessoas, mas capazes de realizar coisas fantásticas na vida daqueles que derem abertura. Se você estiver procurando templos enormes revestidos de ouro, ou de mármore, de Carrara, você vai encontrar. E eu não estou dizendo que lá também não tenha o suporte espiritual que tem em qualquer outro templo. Eu não estou dizendo que não tem. Mas será que você abriu o seu templo interior para receber essa energia? Seja num templo enorme de ouro, ou com caminhos para você passear lá dentro? Ou num pequenininho? Será que você deu essa abertura? Você frequenta um templo, o seu templo interior aberto para a luz? Ou você está ali pela vaidade, para ouvir discurso bonito, para depois sair se crescendo e dizendo, eu frequento tal lugar. Que chique. Sempre tem algum que vem, que chique. Eu não vejo nada de chique. Nada de chique. Ah, mas lá é um luxo, eu não sei o quê. Não vejo nada de chique. Porque eu sei que tudo que está nesse mundo, aqui nessa terceira dimensão, poderá deixar de existir no estalar de dedos, se assim Deus quiser. Chique para mim é o que é eterno. Chique para mim é o que palavras e tempos passam e aquilo não passa. Isso para mim é chique. O resto, tudo que é perecível, para mim, Hernani, não tem nada de chique. Mas cada um tem seu conceito de chiqueza. E aqui eu não estou aqui para discutir filologia. Bom, dando continuidade, página 220.
Quarto parágrafo. Cada templo, no seu lado etérico ou espiritual, assemelha-se a uma célula viva que tanto se expande quanto se contrai, sempre em função das suas necessidades, pois assim conserva dentro de si tudo que ali se iniciou. Ou seja, todo templo traz os portais divinos com a essência e a origem do próprio Deus que nós desconhecemos, mas está em nós codificado. Nós podemos desconhecer, mas nós sentimos o que é, dentro do silêncio da nossa alma. Você pode desconhecer os mistérios de Deus, mas isso não quer dizer que você não os sinta dentro de você. E entre sentir e conhecer, às vezes é melhor só sentir. Esta expansão do espaço etérico acontece num grau vibratório e magnético específico do próprio templo e somente dentro do grau vibratório e magnético da religião a qual o templo pertence, pois com isso o espaço material fora dos templos, não é influenciado pelas ações realizadas dentro deles pelos seus sacerdotes e elas não influenciam a vida das pessoas que moram à volta ou próximas deles, pois todos vivem dentro de um grau vibratório e magnético neutro e comum a todos. Então tem gente que tem medo de morar perto de determinados templos, achando que o que acontece ali dentro vai atingir as casas delas, porque as paredes estão muito próximas. Não vai, porque quando a espiritualidade desce aquela luz sobre aquele templo, ela isola o que está ali e nada fora tem interferência sobre dentro, o que está dentro não tem interferência no que está fora. Então, se você mora do lado de um terreiro de candomblé e você é, por exemplo, um budista, você é, por exemplo, um neopentecostal, se o seu medo era que fosse respingar alguma coisa na tua casa, não vai. Não vai. E se você mora do lado de um templo budista e acha que vai respingar alguma coisa dali dentro da sua, não vai. Se você mora do lado de uma igreja neopentecostal e acha que vai respingar alguma das coisas energéticas ali na sua, não vai. Ah, mas se o pessoal lá de casa estiver vibrando na mesma sintonia, eles não podem puxar? Puxar eu não digo. O que pode acontecer é da energia dessa pessoa se expandir até lá, pedir licença para transportar um pouco daquela energia para si. Mas puxar, não. Estende e traz. Mas não foi puxar. Tipo assim, daqui eu só puxo. Não. A divindade daquela pessoa permite com que aquela energia vá até aquele templo e tome de empréstimo algo que teve autorização da divindade interna daquela pessoa. Agora, quanto ao que acontece nos templos próximos à sua casa, ou do lado, ou em cima, tem gente que mora embaixo de um templo, dependendo do tem templos que são alugados e embaixo moram pessoas, em cima é o templo, entra-se por um outro caminho, por outra porta, por uma escada. Outros moram em cima de templos, embaixo é um templo, em cima é casa de morar. Isso não quer dizer que vai atingir o seu lar. É muita ignorância das pessoas achar que a espiritualidade que trabalha num templo está preocupada com quem mora embaixo ou com quem mora em cima. É muita presunção da sua parte achar que essas energias se preocupam com você e que vão invadir sua casa como se você fosse a pessoa mais importante do mundo. O que tem tão bom assim na sua casa para a energia do templo querer invadir? Se liga. Ó, página 221. Os altares. Um altar é um ponto de força religioso e, se devidamente erigido e fundamentado, por meio dele, as irradiações das divindades alcançarão todos os fiéis dentro dele. A principal função de um altar é criar um magnetismo em nível terra, através do qual as irradiações verticais que descem dos planos superiores das divindades descerão até ele e se espalharão na horizontal. Tipo um roteador, tá, gente? De internet, ocupando todo o espaço destinado às práticas religiosas. Encontramos nos altares várias imagens representantes de variadas religiões. Tem religião que tem imagens variadas, tem outras que têm só específicas das suas religiões. E não quer dizer que nenhum altar é melhor que o outro, tá? Existem também, estou dando alguns saltos, existem também os altares naturais, que são locais altamente magnetizados ou vórtices eletromagnéticas, que, se consagradas às práticas religiosas, tornam-se um santuário natural, no qual as pessoas entrarão em comunhão com as divindades naturais regentes
da natureza. Montanha Sagrada de Moisés, Monte Olimpo, Montanhas Sagradas do Budismo, Monte Fuji no Japão, Monte das Oliveiras, etc. Tá? Que são locais onde as pessoas ali, elas consagram-se religiosamente, espiritualmente, e a espiritualidade que trabalha com elas pede licença para a divindade daquele ponto de força deixar criar um altar ali, um altar invisível. E geralmente a espiritualidade deixa. Nós, por exemplo, no passado, eu e o grupo que trabalhava comigo, nós criamos num local que nós não podemos dizer, que fica na cidade de Guarulhos, dentro de um determinado bosque, que não é o Bosque Maia, tá? Já vou dizer logo, para não ficarem pensando, acho que ele está falando do Bosque Maia lá na Avenida Paulo fala, não é Bosque Maia, não. Lá deve ter os portais ativados, sim, feitos por outros religiosos. Tem sim. Até por conta dos assentamentos que tem lá, de natureza afro-brasileira indigenista. Alguém abriu portais lá. Mas não estou falando do Maia. Estou falando de um outro bosque que nós chamamos de Bosque da Boa Saudade. Lá nesse Bosque da Boa Saudade nós temos alguns altares ativados e alguns videntes já estiveram nesse bosque e realmente revelaram coisas muito semelhantes às que nós descrevemos lá. E eles nem sabiam disso. Conforme eles foram falando, eu falei, então, porque vocês estiveram no Bosque da Boa Saudade, assim. Foi um bosque criado por nós em desdobramento. E os seres daquele local, as forças da natureza ali, inclusive tem um fauno, um ser espiritual chamado, faz parte da egrégora dos faunos, habita lá, que a gente chama de fauno do bosque, carinhosamente. E eles deixaram esses altares serem feitos lá e estão lá até hoje. E nós, em espírito, acessamos esse altar. Eu sempre vou para lá, em desdobramento. Lá eu levo os pedidos, muitas vezes que as pessoas me fazem, você entra em contato com a gente sempre, né, você aí está assistindo esse vídeo, ao entrar em contato conosco pelo DDD 11, telefone 965519042, para pedir orações, nós temos várias correntes de orações que nós podemos colocar os seus nomes e os dos seus queridos. Em muitos momentos, nós em desdobramento levamos esses pedidos até os seres desse bosque e eles atuam energeticamente, vibracionalmente, e muitos milagres já foram realizados. Não por mérito nosso, por mérito de quem recebeu. O mérito é todo de quem recebeu. O intercessor, gente, não tem o mérito da ação. Quando ele faz uma intercessão, seja aquela intercessão bem sucedida ou não bem sucedida, ele fez a parte dele de intercessor. Ali já encerra a minha função como intercessor, encerra na medida em que eu intercedo. Eu entrego nos pés ali, entrego nas mãos, no altar, no ponto de força daquela divindade, daquele espírito, olha, tal situação assim, 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 precisa de tal solução. Amém. Ali já não é mais comigo. Se der certo, deu. Se não der certo, também não deu. A minha função eu já fiz. Eu nem sou desqualificado caso o pedido não seja atendido e nem sou mais qualificado se o pedido for atendido. Eu apenas estou fazendo o meu papel de intercessor. O mérito é todo de quem, ou o demérito é todo de quem recebeu ou não foi digno de receber. A gente só intercede. Que Deus possa abençoar a sua vida enormemente. Que Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, lhes conceda muita saúde, luz, paz e proteção e nunca lhes falte o axé dos orixás. Eu sou Hernando Oxóssorokê e desejo que tudo de bom aconteça na sua vida. Adquira o livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, faça o seu comentário, você que está vendo aí, comenta alguma coisinha no final do vídeo, que é importante para que o YouTube possa divulgar esses vídeos para outras pessoas e traga inscritos para o nosso canal na medida do possível, tá bom? Obrigado por ter estado conosco durante todo esse tempo e pela paciência.
arerê da justiça, que arerê, caô, que arerê, ó Deus, que arerê do fogo, que arerê da justiça, que arerê, caô, que arerê, ó Deus, que arerê do fogo, que arerê da justiça, salve-se. Que arerê, caô, que arerê, ó Deus, que arerê do fogo, que arerê da justiça, que arerê, caô, que arerê, ó Deus, que arerê do fogo, que arerê da justiça, que arerê, caô, que arerê, ó Deus.